Olá, minha gente, nosso cordial bom dia, um bom dia especial de sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Eu sou Cid Charles e estamos aqui como diretor da Baiana FM de Bom Jesus da Lapa para trazer aqui em nosso canal mais um vídeo sobre a sobrevida de Lampião e da sua companheira. Mas hoje em especial eu vou trazer uma reportagem que foi feita pela TV Liberdade da cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, com o senhor Antônio Pinto. E só há poucos dias eu vim tomar conhecimento, porque ela está aí nas redes sociais, mas em especial no YouTube, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de vê-la, ou seja, de assisti-la. E ao assistir, me surpreendi com os crimes que esse senhor Antônio Pinto cometeu contra José Geraldo de Aguiar. José Geraldo de Aguiar, todos sabem, é um escritor mineiro da cidade de São Francisco, no norte de Minas, às margens do Rio São Francisco, que em 2009 lançou o livro Lampião Invencível, Duas Vidas, Duas Mortes, o Outro Lado da Moeda. Ele passou 7 meses convivendo com o senhor João Teixeira Lima, ou seja, com Virgulino Ferreira da Silva Lampião, o qual passou as informações precisas de sua vida e que possibilitou ele escrever sua autobiografia, sua sobrevida, lá em Minas Gerais. Então veja só, senhores, eu fiquei estarrecido quando esse senhor Antônio Pinto, ao dar essa entrevista para a TV Liberdade, gostaria inclusive de dizer que a TV Liberdade não tem nenhuma responsabilidade com a fala e com os crimes que o senhor Antônio cometeu. Eu isento a TV Liberdade dessa responsabilidade. Mas eu vou exibir agora para vocês o vídeo e depois eu vou trocar em miúdos tudo o que o senhor Antônio falou, o que ele cometeu contra a memória de Geraldo Aguiar, contra a família de Geraldo Aguiar e até mesmo contra a família do senhor João Teixeira Lima, a família de Virgulino Ferreira da Silva em Minas Gerais. Vocês conheciam ele por qual nome? João Novato. Ele morou em Minas Gerais e desapareceu. Tem um outro escritor que fala que ele morou lá. Só que infernizaram a vida desse escritor, que ele suicidou. Só que ele morou em Minas, articulou uma morte em Buritis e fugiu para cá. No livro desse escritor, desse colega que faleceu, que um dia eu quero encontrar a família, tem um declarante que diz: nos anos 60, o seu João desapareceu. Lógico, Pão de Açúcar. Pois bem, senhoras e senhores, é o seguinte. Aqui nesse vídeo, vocês tiveram a oportunidade de ver, nesse pedaço, eu só exibi um pedaço da entrevista, uma entrevista até um pouco longa, mas eu tirei o pedaço que nos interessava, onde o senhor Antônio Pinto afirma, ninguém sabe de onde ele extraiu isso, porque segundo o livro dele, as referências para ele escrever esse livro, segundo ele, os estudos dos arquétipos. Diz ele que através de desenhos, que ele é artista plástico, que ele conseguiu chegar até Lampião e tal. Bom, chegar até Lampião, mas e as informações sobre a vida de senhor João Teixeira Lima em Minas Gerais? Aonde é que ele conseguiu? Olha só, senhoras e senhores, ele disse que o senhor João, ela pergunta, e como é mesmo que o senhor conheceu, qual era o nome que ele usava? Ele disse, João Novato. Bom, para ele, esse Antônio Pinto em Pão de Açúcar, esse João era João Novato. Olha, o senhor João Teixeira Lima foi um dos nomes que Virgulino Ferreira da Silva utilizou na sua clandestinidade em Minas Gerais. Foram vários nomes e alcunhas, ao todo 13, né? Para ser mais exato. Mas nos últimos anos de sua vida, ele utilizou nomes como Antônio Teixeira, João Teixeira foi o penúltimo, e o último, Antônio Maria da Conceição. Ele afirma na sua entrevista que deu à TV Liberdade, de que, olha, Lampião morou em Minas Gerais. Aí eu pergunto para esse Antônio Pinto, como é que ele soube, como é que ele pode afirmar que Lampião morou em Minas Gerais? Aí ele disse, o escritor fala em seu livro, o que significa dizer que ele comprou o livro de Geraldo Aguiar e certamente ao ler o livro
deve ter inspirado algumas coisas para escrever o seu livro, dentre elas informações precisas. Agora, precisa no seguinte, que ele morou em Minas Gerais, morou realmente, Lampião morou em Minas Gerais. Agora ele disse, o declarante disse que ele sumiu nos anos 60, aí ele fala assim, e veio para onde? Pão de Açúcar. Olha, Antônio Pinto, você está redondamente enganado. Seu João Teixeira Lima não foi nenhum declarante, não. Foi o próprio Geraldo Aguiar que escreveu, dando conta que em 1968, seu João Teixeira Lima fez uma viagem para o Nordeste, em especial para a Bahia, ali para a região de Paulo Afonso, e lá ele pôde conhecer a senhora Severina Alves de Moraes, uma paraibana, a quem ele teve um certo apreço, pediu ela em namoro, se apresentou como viúvo, conhecido como viúvo, teve uma relação durante 3 anos lá. Ele ficou lá naquela região de Paulo Afonso, de 68 a 69, a 70 até 71. Nesses 3 anos dessa relação surgiu 3 filhos. 2 bebês não resistiram, morreram. E em 71 nasceu Cristiane Teixeira Lima, que nasceu na cidade de Santa Brígida, aqui na Bahia. Essa continua viva, mora em Buritis de Minas, no noroeste do estado, assim como Tadeu Teixeira Lima, que é outro filho dele, filho de Dona Maria Teixeira, a suposta Maria Gomes de Oliveira. Esse Tadeu também mora em Buritis de Minas. Só que você chegou ao extremo, senhor Antônio. O senhor chegou ao extremo. O senhor disse que nos anos 60, o Lampião de Buritis simulou uma morte nos anos 60 e foi-se embora para Pão de Açúcar. Foi o que você afirmou. Olha só, senhoras e senhores, o que esse homem, a gravidade dessa coisa. Olha só. Disse que ele simulou uma morte nos anos 60 e foi-se embora para onde? Aí ele faz uma interrogação. Aí ele afirma, veio embora para Pão de Açúcar, aqui em Alagoas, segundo ele. Pois bem, como é que uma pessoa, seu João Teixeira Lima, em 71, com sua esposa, essa filha nasceu em Santa Brígida, ele voltou para Minas Gerais, onde viveu em Minas Gerais até falecer no dia 3 de agosto de 1993, na cidade de Buritis. Ele morava em São Francisco, já na cidade, já não morava mais em sua fazenda, em uma de suas fazendas, por exemplo, na Buriti do Meio. Ele já, na época, quando Geraldo Aguiar, em fevereiro de 1992, encontrou com ele e pôde conhecer definitivamente, conviveu com ele 7 meses, de fevereiro de 1992 até agosto. Todos os dias Geraldo Aguiar ia, e no mesmo, quando Geraldo Aguiar ia-se embora, ele dizia, volte amanhã, cabra. Isso para continuar, né, a entrevista que Geraldo Aguiar fazia com ele todos os dias e que pôde escrever esse livro. Então veja só, como é que uma pessoa sai, certo, dizendo ele que saiu de Buritis, nem na década de 60, o senhor João Teixeira Lima nem sonhava em ir em Buritis. Morava na fazenda Buriti do Meio, no município de São Francisco, em Minas Gerais. E esse Antônio Pinto afirma que ele simulou uma morte saindo de Buriti. Isso é uma coisa que é inacreditável. Como é que uma pessoa afirma uma situação? Em que base ele afirmou isso? A morte de Lampião em Buritis, Antônio Pinto, foi em 1993. Não foi na década de 60, não, nos anos 60, como você afirmou, que ele simulou. E aí foi-se embora. Quando foi, segundo ele, quando foi em 1982, esse tal de João Novato, que ele disse que Lampião se apresentou lá em Pão de Açúcar como João Novato, e que era vizinho dele, da avó dele, e coisa e tal. Chegou ao ponto de dizer que em 1964, me parece, não falha a memória, que Lampião formou um grupo de carnaval, um bloco de carnaval, um bloco dos cangaceiros. Olha, um homem sério, fechado, bruto, que não gostava de muitas amizades, ia formar bloco de carnaval, Antônio Pinto. Faça-me o favor. E depois dizer, ele simulou no lançamento desse livro dele
o nome do livro é Lampião e Sua Verdadeira Morte. Segundo ele, é o título do livro dele. Então o que é que acontece? Ele promoveu um enterro simbólico, se não me falha a memória, eu volto a dizer, no dia 7 de março de 2020, um enterro simbólico desse tal João Novato, que segundo ele era Lampião, em 1982, afirmando que Lampião morreu com 85 anos em 82 e que está enterrado lá no cemitério de Pão de Açúcar. O nome do cemitério é São Francisco. Pois bem, vamos continuar para depois eu vou chegar nos crimes. Ele disse que esse João Novato foi enterrado como indigente. Eu me admiro, uma pessoa que participou de uma academia de letras aí de Pão de Açúcar, não saiba o significado da palavra indigente. Eu não sei qual o critério que a academia de letras aí de Pão de Açúcar em Alagoas utiliza para poder selecionar e aprovar o ingresso dos seus membros. Porque como é que uma pessoa se diz um instrutor e que foi membro de uma academia não sabe o significado de indigente? Ô Antônio Pinto, o significado de indigente é quando a pessoa não tem poder financeiro de adquirir os seus suprimentos. Que a pessoa, o significado de indigente é o significado de pobre, de miserável. E você mais adiante diz na sua entrevista para a TV Liberdade que esse João Novato era um homem de posse, era um homem rico, que na casa que morou na rua do ginásio, quem comprou a casa encontrou botijas com muitas moedas e que ele tinha muito dinheiro. Então você não sabe o significado de indigente. Quem tem dinheiro não é indigente. Agora, se também você quis dizer que indigente é quem não tem parente, você também errou, porque você mesmo e uma anciã que foi entrevistada pela TV Maria Bonita, também nesse mesmo período, uma mulher de 80 anos, que eu acho assim muito, preocupante você fazer uma entrevista com a anciã, com a velhinha, com a senhora de 80 anos, que, segundo ela, conviveu com essa pessoa há 40 anos atrás, e que ele, esse João Novato, tinha uma companheira por nome Maria Rita, e que morava com eles também, a irmã da Maria Rita, por nome Inocência, com um filho que bebia muito, por nome Elísio. Então, se você quis dizer, Antônio Pinto, que indigente significa quem não tem parente, você errou também, porque ele tinha uma companheira que chamava Maria Rita, uma cunhada que chamava Inocência e um suposto sobrinho que chamava Elísio. E que ele morreu antes, em 1982, aos 85 anos. Bom, e que essa senhora morreu depois. Então, se ele tinha parente, se você acha que o significado de indigência é que a pessoa que morreu, que não tinha parente nenhum, para reclamar o corpo, para enterrar, porque disse que morreu no hospital do HGE, lá em Maceió, e coisa e tal, e que veio numa tal de uma picape, e que foi enterrado como indigente. E aí você fez um enterro simbólico para lançar seu livro, e dizer que ali você estava fazendo um reconhecimento de uma justiça porque ele morreu como indigente. Você errou. Errou e errou feio porque não sabe o significado de indigente. Agora eu lhe pergunto, e essa casa? Quem vendeu essa casa? Existe uma incógnita. Você disse até que uma sobrinha neta de Lampião disse para você que não mexesse com isso e coisa e tal, mais prova de que tinha parente. Por que você nunca procurou fazer um exame de DNA com essa sobrinha neta de Lampião, já que você disse que existe aí em Pão de Açúcar? Outra coisa, sobre a questão das referências. Isso é uma coisa gravíssima. Agora, vamos aos crimes que você cometeu. Inclusive, a família de José Geraldo Aguiar já tomou conhecimento dessa situação. Segundo a viúva do escritor Geraldo Aguiar, vai tomar todas as providências, vai poder constituir um advogado para que esses danos sejam reparados. Primeiro, você não disse explicitamente o nome do escritor, José Geraldo Aguiar, mas você se referiu a ele
Porque você disse que no livro dele, desse escritor, desse colega de Minas Gerais, e quem escreveu em Minas Gerais sobre Lampião foi José Geraldo Aguiar, o livro Lampião, o Invencível, Duas Vidas, Duas Mortes, o outro lado da moeda. E você afirmou que de tantas as pessoas infernizarem a cabeça desse escritor, que ele terminou se suicidando. Olha, Antônio Pinto, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, porque você faltou com respeito à memória de Geraldo Aguiar. Você cometeu um crime de calúnia e difamação. Você caluniou o escritor Geraldo Aguiar, que faleceu em 2011. Ele foi cometido de um infarto. Ele sofreu de um infarto fulminante, ou seja, com problemas no coração. Ele não tirou sua própria vida. Ele não tirou e jamais faria isso, porque era um homem religioso, um homem centrado, um bom pai, um excelente esposo, e ele jamais cometeria. E não teve ninguém que infernizasse a vida dele. Então você cometeu crime de calúnia. A difamação, onde entra? Você difamou a memória de Geraldo Aguiar e da família enlutada. Você também difamou, não só e caluniou José Geraldo e difamou, como também a família em luto. Ele faleceu de um ataque do coração em 2011. Então você cometeu o crime de calúnia e difamação e terá que pagar com danos morais a família enlutada. Você pode ter certeza disso. A viúva de Geraldo Aguiar já me garantiu que vai tomar todas as providências. Outro crime gravíssimo que você cometeu foi se apoderar de uma fotografia que está inserida no livro, ou seja, é a capa do livro. A capa, e tem outra página do livro que tem a mesma foto. Essa foto que está na capa do seu livro, que você colocou um óculos aí, com uma lente preta no olho direito e uma branca no esquerdo, essa foto foi tirada por Geraldo Aguiar, mesmo antes de conhecer seu João Teixeira Lima, ou seja, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, em 1987, no seu estúdio fotográfico, no seu ateliê. Quando o Lampião, quando o seu João Teixeira, ou seu Antônio Maria da Conceição, tinha 90 anos de idade. Isso foi em 1987, olha, 1987. E você disse que ele faleceu em 82. Essa foto foi tirada em 1987, quando o seu João Teixeira Lima, o mesmo Antônio Maria da Conceição, ou seja, o mesmo Virgulino Ferreira da Silva Lampião, tinha 90 anos de idade. Foi tirada essa foto em 1987, no estúdio fotográfico de Geraldo Aguiar, na cidade de São Francisco, onde ele morava. E o senhor pegou essa foto, simplesmente através de computação gráfica, não sei, esses recursos que hoje tem a tecnologia, e colocou um óculos de uma lente branca no lado esquerdo e uma lente escura no lado direito. Olha, senhores, peguem o livro de Geraldo Aguiar e peguem o livro desse Antônio Pinto, que vocês vão ver se é a mesma foto ou não é. Então o senhor cometeu 2 crimes. E não foi só contra a família de Geraldo, porque essa fotografia era de propriedade, certo, da família de seu João Teixeira e também do fotógrafo Geraldo Aguiar. O senhor cometeu um crime contra a família enlutada e também contra a família de seu João Teixeira. Vocês vão ter a oportunidade de analisar. Eu quero que cada um que possa ver esse vídeo faça análise. Então está aí, minha gente. Eu gostaria de completar dizendo o seguinte: esse Antônio Pinto alega em sua entrevista que não foi prestigiado pela cidade, que foi pouca gente nesse enterro simbólico e lançamento do seu livro, que o prefeito não foi, que os membros da academia, que inclusive ele estava mandando uma carta renunciando aí a sua participação na Academia de Letras como imortal, de Pão de Açúcar, que a Secretaria de Educação não mandou nenhum representante, nem de Turismo, nem de Cultura, né, de que até o bloco de carnaval que seu João Novato formou no início dos anos 60, o bloco de cangaceiro, não apareceu ninguém. O senhor sabe por que essas pessoas não foram, seu João, Antônio Pinto? Porque o senhor, na verdade, não mereceu credibilidade dessas pessoas, como não merece. Porque o que o senhor fez, o que o senhor escreveu aí em seu livro, aliás,
o que o senhor declarou para a TV Liberdade, isso é uma coisa muito grave. E o senhor vai ter que responder por isso. Então, minha gente, eu gostaria hoje, né, de esclarecer essa situação, porque eu estou defendendo a tese desse livro do escritor Geraldo Aguiar e não poderia me calar ante uma situação tão grave quanto essa. Portanto, senhor Antônio, o senhor se prepare, porque o senhor vai ter que realmente responder pelos danos que o senhor está causando à família de José Geraldo Aguiar. Pode ter certeza. Vou deixar abaixo o link para que vocês possam acompanhar, ver de perto esse vídeo aí, onde uma repórter da TV Liberdade de Arapiraca, Alagoas, entrevista esse Antônio Pinto e olha o absurdo em que ele chegou. Um abraço a todos, o meu muito obrigado, e na próxima quinta-feira estarei gravando um novo vídeo para vocês. Um abraço e até lá.